Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar um assunto muito importante na química, que é a solubilidade. Quem nunca teve dificuldade para dissolver o achocolatado no leite ou no leite gelado e percebeu que o leite quente, esse processo vai ficar mais facilitado? Quem nunca? Quem nunca foi fazer um suquinho de limão e colocou açúcar, mexeu e percebeu que ficou açúcar lá no fundo do da vasilha do limão, do suco de limão, da jarra. Então, gente, esses processos de fazer misturas, a gente tá fazendo isso o tempo inteiro. Então, no dia a dia, na prática, a gente percebe que determinados compostos se dissolvem melhor na água, no leite, no cafezinho. Então, na vida real, a gente manipula isso. A gente estuda a solubilidade agora na química para que a gente tenha uma compreensão maior e mais detalhada disso tudo e para que também, quando vocês forem estudar saúde ou engenharia ou tecnologias no ensino superior, vocês vão precisar desse assunto, tá? Então, vamos lá. Vamos discutir um pouco melhor sobre isso. Bom, antes de mais nada, é importante a gente lembrar, do conceito de substâncias e de misturas. Então, a substância é é um composto químico, que é feito de átomos e, por exemplo, água pura. Então, a água pura, ela é uma substância pura. Agora, se você pegar essa água pura e misturar ela com limão e açúcar, aí você já não tem mais uma substância pura, você tem um sistema composto de várias substâncias. Então, a gente vai chamar esse sistema, um suquinho de limão, como uma mistura de vários compostos. Então, a mistura, elas são sistemas com duas ou mais substâncias. Então, esse exemplo aqui, ó, a gente tem um copo de água com corante. E quando você bate o olho, você só consegue enxergar uma água colorida. Você não consegue distinguir onde está a água e onde está o corante. Então, a gente vai chamar isso de uma mistura que é homogênea. Agora, nessa salada de frutas, que com certeza é uma mistura, você está vendo um monte de frutas e você consegue distinguir onde está o kiwi, onde está a uva, onde está o morango, a laranja. E aí, você consegue ver várias partes que constituem essa mistura. Então, a gente vai chamar essa mistura de mistura homogênea. E, para as misturas, toda porção que você consegue distinguir a olho nu, você vai chamar isso de fase. Vocês estão lembrados? Então, com esse copo de água com corante, a gente só está vendo uma única fase. Então, o seu olho é capaz de distinguir somente a água colorida. E a água colorida é uma mistura. Então, eu vou classificar essa mistura como mistura homogênea. Agora, eu tenho aqui um copo de água com óleo, né? Eu consigo olhar a porção do óleo e distinguir ela da porção da água. Então, aqui eu consigo ver duas fases, né? Eu vou classificar essa combinação de uma mistura do tipo heterogêneo, que pode ser, então, de duas ou mais fases. Bom, voltando para a nossa água com corante. Essa mistura, que eu só consigo distinguir uma única fase, que eu classifico como mistura homogênea, ela tem um outro nome na química, que é um nome equivalente, que se chama solução. Então, a solução química, ela representa toda mistura homogênea. Toda e qualquer mistura homogênea na química, você também vai encontrar esse nome solução. Aliás, os químicos utilizam mais correntemente o nome solução do que mistura homogênea, tá? Então, lembre-se que no português, a palavra solução, ela representa, a resolução de um problema, por exemplo, mas agora na química você está aprendendo um novo significado da palavra solução. Então, solução significa também misturas homogêneas. Toda e qualquer mistura homogênea você pode chamar de solução. E aí é importante a gente saber desses termos, de soluto e solvente que compõem então a solução. Toda mistura homogênea é composta de um soluto e de um solvente. Vamos voltar para o nosso corante. Então aqui eu tenho a água pura e agora eu vou misturar aqui o meu corante vermelho. E eu vou obter então a minha mistura homogênea ou solução química, que é essa água coloridinha aí.
Pois bem, então a água ela é chamada de solvente. É ela que vai dissolver o meu corante. O corante é chamado de soluto. É ele que vai ser dissolvido na água. E o produto final é chamado de solução ou mistura homogênea. Então existem vários tipos de misturas homogêneas ou de soluções. Existem aquelas onde você dissolve sólidos em líquidos, por exemplo, na água do mar. A água do mar, você tem sais sólidos dissolvidos na água, por exemplo, cloreto de sódio. Tem aquelas que você dissolve líquido em líquido, por exemplo, nas bebidas destiladas. O álcool, ele é líquido, ele está dissolvido na água, né? Você não vê onde está o álcool e onde está a água. Portanto, uma bebida destilada, como uma vodka, ela é uma solução e de líquido dissolvido em líquido. Existem soluções de gases dissolvidos em líquidos, por exemplo, água de rio. Então, os peixes, todo mundo sabe que eles respiram oxigênio. Mas de onde que vem o oxigênio da respiração dos peixes? Vem do oxigênio da atmosfera que foi dissolvido na água. Então, a água do rio, você não consegue enxergar o oxigênio dissolvido, mas ele está lá. Interessante, né? Pois bem, existem soluções de sólidos em sólidos, por exemplo, as amálgamas ou ligas metálicas. O ouro, 18 quilates, ele não é ouro puro, ele é uma mistura de ouro com cobre, por exemplo. Então, aqui você não consegue distinguir aonde está o ouro e aonde está o cobre. Portanto, isso é uma solução verdadeira. Uma liga metálica, ela é uma mistura homogênea de sólido dissolvido em sólido. Neste caso, o cobre está dissolvido no ouro. E também existem as soluções de gases dissolvidos em gases. Por exemplo, na atmosfera, onde você vai ter o gás oxigênio dissolvido numa matriz de gás nitrogênio. O gás nitrogênio é o principal componente da atmosfera. Assim, depois, né, formada também com oxigênio, com gás hélio e outros gases. Quando a gente pensa em soluções aquosas, a gente está se referenciando a um solvente particular, que é a água. Então, as soluções aquosas, elas têm água como um solvente. Para nós, seres vivos, seres humanos, a água, ela é considerada como um solvente universal, porque as nossas células, os nossos corpos são banhados em água. Então, a água acaba sendo o grande solvente para a expressão da vida na Terra, né? As bactérias, as plantas, os animais, nós, seres humanos, temos a água como solvente. Então, a água ela é participante, né, das células e dissolve as substâncias que constroem as células, que constroem os seres vivos. Então, a gente vai encontrar água como solvente no rio, no mar, a gente vai encontrar na água da chuva, a gente vai encontrar nos seres vivos. E aí ela é chamada então de solvente universal por conta disso. A água é o único solvente que existe no universo? Não, né? Existem vários solventes, mas a água ela é muito importante e ela vai receber esse nome de solvente universal. Então a gente vai encontrar água como solvente no xixi do cachorro, a gente vai encontrar água como solvente no café que a gente toma de manhã cedo e a gente vai encontrar a água como solvente de muitos sistemas biológicos, inclusive dentro da gente. Por isso que ela é chamada de solvente universal. E aí surge esse conceito então de solubilidade, que é a capacidade de um soluto se dissolver ou não em um solvente. Como assim? Bom, vamos lembrar de novo lá do nosso leite com achocolatado. Então, o achocolatado ele se dissolve na água do leite, né? Às vezes com mais dificuldade, às vezes com mais facilidade. E a facilidade, a capacidade que a água tem para dissolver esse achocolatado, eu vou chamar então de solubilidade. E isso me traz um conceito de solutos que são mais solúveis, ou seja, que eles vão formar soluções, né, de uma maneira mais simples, mais rápida, e tem solutos que não vão se dissolver com tanta facilidade. E aí a gente vai chamar eles então de insolúveis. Bom, o processo de dissolução, o que é? Nada mais é do que o processo onde o soluto
ao ser adicionado em um solvente, ele vai se dissolvendo. Então, olha só, vamos pegar aqui um exemplo, né? Você tem a água, um copo de água, e aí você jogou um pouco de sal lá no fundo desse copo. O sal ele é formado de partículas sólidas de cloreto de sódio. Com o tempo, essas partículas vão se dissolvendo na água e vão se espalhando. Então, olha só, no comecinho elas estavam bem juntinhas, agora elas estão se espalhando na água e no final você tem um processo de dissolução completo, ou seja, as partículas elas estão muito bem distribuídas, né? E aí você não consegue saber aonde está o sal e aonde está a água. E dá para saber que o sal está lá quando você provar essa água, né? Você vai experimentar o sabor salgado dela, mas você não enxerga onde está, né? Então, nesse processo, você tem a dissolução do sal na água. Então, a partir disso, eu consigo fazer uma classificação dos solutos. Insolúveis, ou seja, aqueles solutos que se dissolvem muito bem naquele solvente em especial. Aqui a gente vai focar mais na água, tá? Então, por exemplo, o sal de cozinha, né? O sal de mesa, o cloreto de sódio. Você joga ele na água, ele tem uma boa solubilidade na água. Ele é bem solúvel na água. Existem solutos que são pouco solúveis, que você vai ter um pouco mais de dificuldade para ver ele, né, se dissolver. Então, por exemplo, o hidróxido de cálcio, ele não se dissolve com tanta facilidade. E alguns solutos são insolúveis, eles não se misturam com a água, e você não vai ver uma mistura homogênea, uma solução química deles tão facilmente. Por exemplo, a areia, né? Então, a areia, ela é insolúvel, ela não faz solução química com a água, né? Aí tá bem. Então, a gente está na praia, a areia está lá e a areia se mantém na praia porque ela não se dissolve na água, né? Então, a areia, ela é considerada um soluto insolúvel, né? Uma substância insolúvel em água, especialmente. E aí, é importante a gente pensar que, como a água é uma molécula, né, feita de ligações covalentes, então lembra, nós temos três tipos básicos de compostos químicos. Nós temos compostos iônicos, formados de ligação iônica, como sal de cozinha. Nós temos compostos moleculares, formados de ligações covalentes, como a água. E nós temos compostos metálicos, formados de ligação metálica, como o ouro, o alumínio. Pensando exclusivamente nas moléculas que são feitas de ligações covalentes, a gente tem uma classificação delas de acordo com a sua polaridade. O que é a polaridade? É a presença ou não de um dipolo elétrico nessa substância, nessa molécula. A gente não vai entrar em detalhes aqui agora sobre da onde vem a polaridade das moléculas, mas é importante saber que as moléculas são classificadas de acordo com o seu dipolo elétrico em polares, para aquelas que apresentam polaridade, ou seja, apresentam um dipolo elétrico positivo e negativo, por exemplo, a água, e elas vão ser classificadas então como apolares, quando elas não apresentam um dipolo elétrico ou esse dipolo é muito fraquinho, a ponto de classificá-los como apolares. Por exemplo, as substâncias oleosas, as gorduras, né, o óleo de cozinha é considerada como uma substância apolar. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre polaridade das moléculas, é importante que você estude esse conteúdo, mas aqui basta a gente saber que existem, quando a gente fala de moléculas, uma classificação de substâncias polares e apolares, e existe um princípio geral da solubilidade que foi observado na química, que é o seguinte: semelhante dissolve semelhante. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que as substâncias polares tendem a se dissolver bem em solventes polares. E o contrário é verdadeiro. Substâncias apolares não se dissolvem bem em substâncias insolventes polares. Então vamos lá, vamos dar um exemplo, né? Então, água com açúcar. Se você se lembra bem, o açúcar ele se dissolve bem na água, né? Então você consegue dissolver o açúcar na água. A água ela é considerada polar. A sacarose, o açúcar, ele também é polar. Então, olha só a regrinha: semelhante dissolve semelhante.
Água é polar, sacarose é polar, ambos se misturam muito bem, conseguem fazer mistura homogênea ou solução química. Agora, sabe quando tem alguém fazendo uma reforma no carro e aí as peças estão todas sujas de graxa? Então, aquela graxa fica impregnada nas peças e é difícil de lavar. Só com a água você não vai conseguir. O que você vai precisar? De uma substância que dissolva a graxa. E a água, sendo polar, ela não consegue dissolver a graxa. A graxa, ela é uma substância do tipo apolar, ela não tem polaridade. E aí você vai precisar, por exemplo, de um solvente apolar, como o thinner. Então o thinner, sendo apolar, ele consegue dissolver a graxa. E aí você consegue limpar uma peça suja de graxa usando o thinner, porque a graxa acaba se dissolvendo no thinner e aí ela desgruda da peça. E aí você consegue limpar a sua peça. Bom, em relação a esse princípio geral da solubilidade, como é que ficam os sais, professor? Você falou, né, que existe o sal dissolvido na água, mas o exemplo que você deu agora de substâncias polares é só para moléculas, é verdade. Com os sais, é bom a gente lembrar o seguinte: os sais são compostos iônicos, então eles possuem cargas elétricas e então não se aplica o conceito de polaridade, como a gente usou agora atrás. A água é uma substância molecular, então se aplica o conceito de polaridade. A graxa é molecular, o óleo de cozinha é molecular, o açúcar é molecular. Então, a todas essas substâncias se aplica o conceito de polaridade. Para o sal de cozinha não se aplica, porque ele é um composto iônico. Então, para determinar se um composto iônico é solúvel ou não em água, nós precisamos fazer testes experimentais, né? Fazer efetivamente essa mistura e observar se ele se dissolve ou não. E aí então eu consigo, né, ir entendendo qual tipo de sal se dissolve na água ou não. Então os sais, eles podem ser solúveis ou não em solventes com a água. Por exemplo, aqui o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é um sal, né, que existe na natureza e que ele é praticamente insolúvel em água, tá? Então você não vai conseguir fazer uma mistura homogênea de carbonato de cálcio em água. Bom, para isso, para a gente não ficar muito perdido no espaço, existem tabelas de solubilidade de sais, né? Nós não precisamos decorar essas tabelas em hipótese alguma, até porque elas estão disponíveis sempre em livros de química, em sites, né? Em compêndios. É fácil de encontrar essas tabelas. Com uma pesquisa rápida na internet, você chega nelas. Bom, então só para mostrar um pouquinho de como funcionam essas tabelas, então aqui, por exemplo, né? Os sais, eles são sempre compostos de ânions e cátions. Então, olha só, esta tabela ela está organizada dessa forma. Ela diz que os sais compostos de nitratos, que é esse ânion, a regra de solubilidade é que eles serão sempre solúveis em água. Essa tabela ela está se referindo especificamente à água, tá bom? Então, existe exceção? Existem sais de nitratos que são insolúveis? Bom, aparentemente não. Então, pela tabela, todos os sais de nitratos, acetatos e nitritos são sempre solúveis. O que quer dizer que se você pegar, por exemplo, nitrato de sódio, que é um sal, né, de laboratório, e jogar ele na água, você vai conseguir dissolver ele na água. Cloretos, brometos e iodetos são solúveis em água. Agora, existe exceção. Por exemplo, o cloreto de prata, né, então esse Ag+ é a prata, o sal formado entre a prata e o cloreto, ou seja, o cloreto de prata, ele é do tipo insolúvel, né? Porque se ele é uma exceção de solubilidade, ele é insolúvel. Os sulfatos em gerais são solúveis, mas o sulfato de cálcio, estronço, bário e chumbo são insolúveis, porque eles são exceção. E por aí vai. Vamos pegar um exemplo? Nitrato de sódio é solúvel? Bom, então aqui está o nitrato e a gente viu que todos são solúveis. Então a resposta é sim, são solúveis. Sulfato de bário é solúvel? Bom, vamos consultar a tabela. Aqui é o meu sulfato. Muitos sais de sulfato são solúveis,
Mas o bário, ele está aqui, ó. O bário é exceção. Então, se a maioria dos sais são solúveis, a exceção é insolúvel. Então, o sulfato de bário não é solúvel em água, tá? Então, saiba usar essas tabelas, elas serão muito úteis na resolução de exercícios. E depois, para quem for químico, vai usar bastante no laboratório. E aí, aparece um conceito que a gente chama de coeficiente de solubilidade, ou simplesmente chamado também de solubilidade. Então, assim, se você pegar um copo de água e começar a jogar sal, você percebe que no começo é fácil dissolver todo o sal que você adiciona no copo. Então, você mexe, o sal vai se dissolvendo. A olho nu, ele vai como que desaparecendo, né? A gente já sabe que ele não desaparece, que ele continua na água, mas a gente não consegue mais ver onde está o sal. Então, a gente diz que o sal foi dissolvido na água. Só que, será que eu consigo dissolver todo o sal que eu quiser na água? Eu acho que não. Então, aquele copo de água é capaz de dissolver uma quantidade máxima de soluto, né? Vai chegar um momento que você vai começar a jogar, você vai continuar jogando sal, mas ele não se dissolve mais, ele vai ficar lá no fundo do copo. Então, nesse momento em que uma parte do sal foi dissolvida e a outra parte já não consegue mais estar dissolvida na água e fica lá no fundo do copo, então a gente diz que alcançou a capacidade máxima de dissolução daquele soluto naquele solvente. Então, a partir daquela quantidade máxima, né, aquele solvente já não consegue mais dissolver nem 1 grama sequer a mais de soluto. O coeficiente de solubilidade, ou muitas vezes também chamado de simplesmente solubilidade, ele é expresso normalmente em gramas do soluto por cada 100 gramas de água. Então, por exemplo, a solubilidade do cloreto de sódio, ela é 36 gramas por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Aqui não está especificado a temperatura, mas toda a solubilidade depende da temperatura. Então, na verdade, este valor de 36 gramas, ele é referente à temperatura de 20 graus Celsius. Então, vamos lá, como é que eu posso entender isso? Bom, a 100 gramas de água corresponde mais ou menos a 100 ml de água. Então, se você tiver um copo de 100 ml de água a 20 graus Celsius, você vai conseguir adicionar 5 gramas de sal, 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas e vai conseguir dissolver isso tranquilamente. Se você jogar 36 gramas de sal em 100 ml de água ou em 100 gramas de água, você vai conseguir dissolver todas essas 36 gramas de sal, tá? Agora, se você adicionar 37 gramas de sal, com a capacidade máxima da água de dissolver o sal a 20 graus é 36 gramas, e você adicionou 37, então o que significa? Que 36 gramas vão ficar dissolvidos na água e aquele 1 grama a mais vai ficar lá no fundo do copo, porque já atingiu a solubilidade, já atingiu a capacidade máxima. Professor, quem é que determina a capacidade máxima? São os cientistas, os químicos no laboratório. Eles vão para o laboratório, ficam jogando lá a quantidade de um soluto na água, mexem e ficam observando se dissolveu completamente ou se ficou material residual lá no fundo do copo de água, do becker, do sistema onde está sendo medido. Então vamos lá. Vamos olhar essa tabelinha, olha que interessante. Aqui ela mostra alguns solutos, por exemplo, sal, açúcar, cloreto de potássio e o hidróxido de cálcio, a cal. E aqui ela vai dar então o coeficiente de solubilidade em gramas por 100 ml de água, na temperatura de 20 graus Celsius. Então, a 20 graus Celsius, você consegue dissolver 36 gramas de cloreto de sódio. Para o açúcar, é um pouquinho menos, 33 gramas. Para o cloreto de potássio, o coeficiente de solubilidade é menor ainda, é 7,4 gramas somente.
E para o hidróxido de cálcio é somente 0,16 gramas, tá, deste sal que você consegue dissolver na água. É por isso que a gente diz, né, que o hidróxido de cálcio ele é pouco solúvel na água. Ele não é completamente insolúvel, mas ele é pouco solúvel. Bom, e aí isso me permite chegar a uma classificação de saturação de uma solução. Então, tá vendo aqui, ó, esses três sistemas, o A, o B e o C, eles são de uma mistura homogênea de água com corante. Então, eu peguei um corante sólido, adicionei nessa água e misturei. Então, nesse primeiro sistema, no sistema A, eu ainda não atingi o coeficiente de solubilidade, ou seja, eu joguei um pouquinho de solução, mas ela não está completamente saturada daquele soluto, do meu corante. Ou seja, se eu jogar um pouco mais de corante, ela ainda assim vai conseguir dissolver esse corante. Esta solução que não está completamente preenchida de soluto, eu chamo ela de insaturada. Agora, no sistema B, eu atingi a capacidade máxima de dissolução do meu solvente, do meu soluto naquele solvente. Então, aqui eu adicionei o máximo que eu podia de corante e a água ficou bem corada, mas não tem nada no fundo. Então, eu vou usar, né, essa palavra saturada. Então, essa solução é chamada de solução saturada, ou seja, uma solução que ela tem a capacidade máxima de dissolver o soluto naquele solvente. Então, eu joguei tudo que eu podia de soluto e foi dissolvido. Mas se eu jogar um pouquinho a mais, vai sobrar no fundo, como é o caso do meu sistema C, tá? Essa palavra saturada, ela representa cheia. Então, estar cheia é ficar na capacidade máxima de dissolução daquele soluto. Insaturada significa não cheia, ou seja, eu ainda posso jogar mais soluto que ele vai ser dissolvido na água. Agora, eu tenho um outro sistema aqui, onde você chegou no ponto de saturação e adiciona um pouco mais de soluto na água. O que acontece com esse um pouco mais? Ele não se dissolve, ele fica no fundo do sistema, do copo, do becker. Então, eu vou chamar esse sistema de solução saturada com corpo de fundo. Então, solução saturada com corpo de fundo. A solução está saturada do soluto, né? Mas ainda assim sobrou um corpo de fundo. Esse corpo de fundo é o restinho que fica ali visível no fundo do copo, né, que você consegue enxergar, que não se dissolveu. Ele também recebe um nome na química chamado de precipitado. Então, corpo de fundo e precipitado são dois nomes equivalentes e representam as substâncias que ficam no fundo do sistema e que não foram dissolvidas no solvente. É o vulgo achocolatado que sobra no fundo do copo do leite, né? O açúcar que a gente adiciona no leite que sobra lá no fundo que não conseguiu se dissolver adequadamente. E existe também uma classificação além dessas, que é a solução chamada de supersaturada. As soluções supersaturadas, elas são especiais porque elas possuem uma quantidade de soluto maior que o coeficiente de solubilidade. Mas como que isso é possível? Bom, existem formas de produzir uma solução supersaturada. Mas basta a gente saber nesse momento que o mel é uma solução supersaturada, ou seja, o mel, o solvente é a água, está dissolvendo açúcares numa quantidade maior do que a capacidade da água de dissolver açúcares. Mas, professor, como é que ele consegue fazer isso? Gente, milagres da abelha, né? Milagres da natureza. Pergunte às abelhas. Mas essa solução, ela não é estável, né? Com o tempo, o mel, o açúcar, ele pode deixar de estar dissolvido no mel e começar a se cristalizar. Então, o mel começa a ficar empedrado, mostrando que ele se trata de uma solução supersaturada. Os refrigerantes, quando a gente abre, ele tem imediatamente uma evasão de gás.
E quando ele está fechado, você não vê esse gás excessivo. Ele fica aqui, claro, você vê uma bolinha ou outra, mas de forma geral, o gás ele fica escondido aqui, nessa água, né, no líquido do refrigerante. Então, o refrigerante tampado, ele está numa condição super saturada, né? Então, essa água ela está dissolvendo uma capacidade maior que ela tem de dissolver gases. Ela está sendo obrigada a dissolver esses gases, né? Tanto que na hora que você abre a garrafa, com a liberação da pressão, esses gases saem com muita facilidade, né? Então, você abre a garrafa, você imediatamente vê as bolinhas saindo, né? Então, os gases que estão dissolvidos excessivamente no líquido e que acabam, então, deixando de se dissolver no líquido e se desprendendo como bolinha de gás. Quando você não vê a bolinha de gás, o gás está dissolvido na água. Quando você vê a bolinha de gás, o gás não está mais dissolvido na água, ele está separado da água. Então, refrigerantes e mel são exemplos de soluções chamadas de supersaturadas. Então, vamos voltar para o nosso achocolatado. O achocolatado, né, todo mundo sabe que dissolve melhor no leite quente. E quando o leite está frio, ele dissolve bem menos, né? Sobra muito chocolate no fundo do leite, do copo. Então, a gente percebe, nesse exemplo prático, que a temperatura, ela influencia a solubilidade. Nesse caso, a temperatura, quanto mais quente, né, favorece, no caso do achocolatado, favorece dissolver maior quantidade de achocolatado. Então, a temperatura, nesse exemplo, ela está aumentando a solubilidade. Então, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, para o cloreto de sódio, né? Então, os cientistas fizeram o seguinte: pegaram lá 100 gramas de água, ou 100 ml de água, e foram adicionando, né, cloreto de sódio para encontrar o coeficiente de solubilidade. Só que eles fizeram isso em várias temperaturas diferentes. Então fizeram a 0 graus, 10, 20, 30, foram aumentando a temperatura. E veja só, a 0 graus você consegue dissolver 35,7 gramas de cloreto de sódio. A 40, 36,6. A 70 graus, que já é bem quente, 37,8. Então, se a gente reparar bem, você não aumenta tanto assim a solubilidade do sal na água, aumentando a temperatura, né? Então, a solubilidade, o coeficiente de solubilidade do sal na água é mais ou menos estável do cloreto de sódio. Não exatamente estável, mas é mais ou menos estável. Vamos olhar agora para este outro sal, que é o nitrato de potássio, e vamos olhar aqui, ó, para 0 graus Celsius, né? Então você consegue dissolver 13 gramas de nitrato de potássio. Para 20 graus, já vai, né, aqui para mais do dobro, então você chega a 31 gramas. Para 90 graus, você consegue dissolver 208 gramas. Então, olha a diferença, né? Então, diferente do cloreto de sódio, que a solubilidade não aumenta tanto, o nitrato de potássio, com o aumento da temperatura, a solubilidade aumenta muito. Então, quanto mais quente a água, maior é a quantidade de nitrato de potássio que você consegue dissolver. E é muito comum, né, com esses experimentos, os cientistas chegam naquilo que a gente chama de curva de solubilidade. Curva, né, o desenho mostra uma curvinha mesmo, então tem essa cara. Então é um gráfico onde você coloca no eixo horizontal a temperatura, aqui eu estou usando graus Celsius. No eixo vertical, a gente vai falar então solubilidade ou coeficiente de solubilidade. Nesse caso do nitrato de potássio em água. Então, é grama de nitrato de potássio por 100 gramas de água. Como é que eu interpreto esse gráfico? Veja, aqui são os dados, né, a curva que eu consegui fazer com dados experimentais. E agora vamos pegar aqui, por exemplo, como que eu faço a leitura de solubilidade deste gráfico a 70 graus Celsius. Então, o que você faz? Você marcou aqui, ó, quero saber a solubilidade do nitrato de potássio a 70 graus Celsius. Você sobe aqui, acompanha,
vê aonde que ele bate no gráfico, que é bem nesse ponto. Eu fiz ele um pouquinho exagerado, mas é para a gente enxergar. E agora acompanhe ele aqui até ver onde que bate no eixo Y, ou eixo vertical. E você vai obter o valor de 140, o quê? 140 gramas de nitrato de potássio é capaz de ser dissolvido em 100 gramas de água a 70 graus. Perceba que quando aumenta a temperatura, você aumenta a quantidade de nitrato de potássio que você consegue dissolver, tá? Então, aqui é um gráfico, né, curvas de solubilidade de vários sais diferentes. Então, o iodeto de potássio, cloreto de sódio é mais ou menos estável. Então, o iodeto de potássio, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. O cloreto de sódio é mais ou menos estável. E o sulfato de lítio é o contrário. Conforme você aumenta a temperatura, você diminui a solubilidade. Então, veja, de forma geral, a temperatura favorece a solubilidade dos compostos, mas existem exceções à regra. Por exemplo, esse que eu estou mostrando aqui, o sulfato de lítio. Então, a temperatura tende a aumentar a solubilidade, alguns solutos a solubilidade não aumenta tanto, por exemplo, cloreto de sódio, e outros a solubilidade diminui, como é o caso do sulfato de lítio. Vamos fazer um exercício para refrescar a cabeça? Então, vamos lá. Esse aqui é um exercício típico de vestibular, né? Então, apresentou aqui várias curvas de solubilidade de vários sais, né? Então, eu tenho clorato de sódio, nitrato de potássio, cloreto de amônio e cloreto de sódio. Professor, eu preciso saber os nomes desses sais? Não precisa, gente. Conforme você vai estudando, você vai se familiarizando com os nomes. Mas para responder aqui esse questionário, você não precisaria saber dos nomes, basta saber interpretar, né, usando o conceito de solubilidade, o gráfico. Então, aqui a gente tem a temperatura em graus Celsius e no eixo Y a solubilidade em gramas do sal por 100 gramas de água. Então, vamos para a primeira pergunta. Qual sal tem maior solubilidade a 40 graus Celsius? Né? Então, eu tenho 4 sais e eu quero saber quais deles têm a maior solubilidade. Bom, é bem fácil, né? Então, você vem aqui no 40 graus, você marca ele, põe uma retinha aqui, ó, um pontilhado, e aí você vai ver aonde está dando a solubilidade de cada sal. Então, ó, a solubilidade do clorato de sódio está mais ou menos ali em torno de 120, tá? Não estou sendo preciso aqui, mas no gráfico está por aqui. Do nitrato de potássio, está entre 40 e 80, está menor. Do cloreto de amônio está um pouquinho maior que 40 e do cloreto de sódio está ali um pouquinho antes do 40, né? Então, somente na temperatura de 40 graus Celsius, comparativamente, o que mais se dissolve na água é o clorato de sódio. Então, qual é o sal que tem a maior solubilidade a 40 graus Celsius? Clorato de sódio. E qual é a ordem de solubilidade dos sais a 40 graus Celsius? Então, aqui a gente já tem, né? A gente tem o menos solúvel é o cloreto de sódio, depois esse aqui, o cloreto de amônio, depois a gente vai ter o nitrato de potássio e, por último, o mais solúvel de todos, a 40 graus Celsius, é um clorato de sódio. Então, gente, bons estudos para vocês. Foquem na revisão, foquem nos exercícios, porque solubilidade é um assunto bastante recorrente em exames vestibulares e no Enem também. Então, até mais e